A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Muito boa tarde, está no ar o programa A Torto e a Direito, programa semanal da DNFM com Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. O programa de hoje é o de 26 de janeiro de 2021. Avançamos já para as notas de abertura e é o Bento Anastácio a começar. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e a quem faz o favor de nos ouvir. Hoje a coisa não foi fácil encontrar aqui uma nota curta que não tivesse que ir parar ao mesmo, ou seja, não tivesse que ir parar ao que isto chegou. Nós não há coisas que são difíceis de perceber. De facto, nós somos um povo um bocado esquisito. Andamos sempre a inventar, andamos sempre à procura de desculpar o indesculpável. E o mesmo se passa com o que nós temos hoje, com estes números absolutamente loucos a que chegamos em termos de pandemia. E depois somos um povo também com memória muito curta. Nós hoje dizemos que não temos estruturas no Serviço Nacional de Saúde, andamos a correr de um lado para o outro a inventar camas, a reativá-las, mas há depois um pequeno problema. É que camas não curam pessoas. Quem cura pessoas são enfermeiros, são médicos, são... Yeah. Com a agravante de não os termos no serviço, nem os termos disponíveis no país. Já que, durante anos, andamos a exportar pessoal médico. Nós exportamos desde os malvados tempos da Troika, em que nós hipotecamos uma geração inteira e grande parte da que saiu, técnicos altamente qualificados e especializados, saiu o pessoal de saúde. Ora, não há ministro, não há diretora-geral, não há ninguém que consiga resolver um problema de falta de mão de obra especializada num país em que ainda por cima ela é mal paga. Nós andamos a brincar com os enfermeiros, a deixá-los precários anos e anos. De um momento para o outro eles foram estabilizar a sua vida profissional pelas Alemanhas, pelas Inglaterras, por aí fora, onde, por serem jovens, provavelmente irão constituir família e ter filhos, e não voltam. E nós juntamos, à falta de mão de obra especializada, vamos juntar mais ao nosso declínio demográfico dos últimos anos. Portanto, é tempo de nós repensarmos a forma como estamos a gerir o nosso país. As crises servem, sobretudo, quanto mais não seja, para nós olharmos para o passado e não voltarmos a repetir os mesmos erros. Disse. Muito bem, obrigado, Bento. Foi a nota de abertura do Bento Anastácio. Segue-se a do Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio também. Uma pré-nota, não há mais do que verá, uma pré-nota. Nós somos ouvidos cada vez por mais gente, por mais ouvintes, e superam largamente as vozes discordantes aqueles que nos ouvem e que nos ouvem com agrado. Eu transmito para o Sérgio, para a Rádio Diana, para o painel também, porque isto é extensivo ao painel, o facto de estar frequentemente... Imaginem, portanto, o meu filho do meio, o Diogo, confrontou-me sábado e disse: papai, estivemos aqui a ouvir-te. Ele e um grupo de colegas dele, meus antigos alunos,
eu acho que é um privilégio ter um filho que nos ouve na rádio, no programa. E depois, ter antigos alunos que, para além da paciência que tiveram em aturar, passo o termo, enquanto eu fui professor, enquanto transmiti conhecimento e alguma experiência, têm ainda paciência para nos ouvir, para me ouvir, e para nos ouvirem a nós e estender o agrado a todo o painel e ao programa. E mais, hoje já tive um deles que me disse atenção, porque há temas muito interessantes que deviam ser debatidos hoje e vão ser com certeza, e ele disse-me que ia ouvir. E, portanto, é um agrado registar tudo isto. Bom, nós estamos aqui no programa para falar das nossas vidas, nem pouco mais ou menos, até porque algumas delas podem ser interessantes para isso, mas eu vou aqui, não me contenho, porque vou aqui relatar 2 episódios que se passaram comigo à volta da minha vida nesta última semana, e que eu acho que são relevantes e que dizem respeito ao resto da sociedade e à região também. E portanto, vou contar-vos que, de facto, eu estou com azar. Portanto, há uns dias atrás, 2 zelosos agentes da GNR Trânsito, acantonados como de costume na rotunda para a estrada de Viana do Alentejo-Évora, perseguiram um veículo trator meu, com um distribuidor centrífugo acoplado, que seguia em direção ao centro da exploração, tendo-lhe afinfado, é o termo afinfado, 2 contraordenações por falta de placa de sinalização traseira no trator e no equipamento. Quanto a mim, numa manifesta dupla penalização, pois que, com o equipamento acoplado, a placa do trator, mesmo que existisse, não desempenharia qualquer papel. Portanto, eventualmente há uma contraordenação, há lugar a uma contraordenação, ou haveria lugar a uma contraordenação pela falta da placa no equipamento. Bom, acontece que nem estes 2 zelosos agentes da GNR, nem outros quaisquer agentes se encontravam na referida rotunda entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira para interceptar os gatunos que furtaram das minhas instalações agrícolas, nas imediações do local referido, 3 baterias de tratores, 3, quando estes passaram eventualmente em direção a Évora, onde existirão possivelmente receptadores deste e de outros materiais furtados. É que, tanto quanto sei na zona de Évora, parece estar de moda nos últimos dias o furto de baterias de veículos agrícolas, industriais e outros, e parece que há mercado para as ditas baterias. Bom, muito mais penalizador do que o impacto material do furto será nós cidadãos verificarmos o quanto vulneráveis somos ao crime e também que na estratégia dos responsáveis pela nossa segurança e dos nossos haveres, o essencial é preterido, vamos lá saber porquê, em benefício do acessório. Ou seja, é muito mais cómodo instaurar umas quantas contraordenações de trânsito, por vezes por razões quase supérfluas no que diz respeito à segurança rodoviária, a cidadãos normais de fácil identificação, cumpridores até no pagamento das coimas, do que vigiar zonas urbanas e rurais, dissuadindo malfeitores e colocando-os na ordem ou perseguindo-os, quiçá até na identificação dos canais paralelos que, recebendo o material furtado, suportam estes furtos. Portanto, não conseguem desmantelar essas redes que existem, seguramente. Não obstante, enfim, toda esta normal situação, e eu registro aqui apenas a forma leonina e pouco pedagógica e à má fila, como se costuma dizer, com que estes agentes cumprem escrupulosamente a lei, em contramão com aquilo que, já que falamos de trânsito, em contramão com aquilo que é a complacência perante situações destas que graçam pela comunidade, são transversais à comunidade. Naturalmente que apresentei queixa no posto territorial da GNR, uma chatice, passei lá quase 2 horas. A burocracia envolvida é também tremenda para o agente que fez aquilo tudo, e estou perfeitamente seguro que, se me descuidar a chegar a casa hoje, ainda chega lá primeiro o arquivamento da queixa do que propriamente eu mesmo. Portanto, tudo isto é de facto, acho que é transversal à comunidade, e somos vítimas de furtos, somos vítimas de violação do nosso espaço físico de que estamos a falar. Somos confrontados todos os dias ou periodicamente com patrulhas muito bem, se calhar, de agentes da GNR fiscal a controlarem se cada um de nós leva um parafuso ou se cada um dos trabalhadores leva um parafuso
ou uma chave de fendas sem levar a respectiva guia, mas ninguém controla todas estas situações, estas e outras, que estão na base, com certeza, e que suportam estes gangues de malfeitores que nos invadem a propriedade, o espaço e nos violam a nossa pacata vida de cidadãos, porque muito mais do que a questão material, muitas vezes é a vulnerabilidade que nós temos face a tudo isto. E, portanto, a quem de direito que de facto zele pelo trânsito, tudo bem, pelas regras de trânsito, mas não só para a contornação, porque depois o Aquino Trator abalou nas calmas para o centro da exploração, depois de ter sido aceita as contraordenações, já pôde circular, e em contrapartida a nossa segurança enquanto pessoas e os nossos bens estão sistematicamente em risco, porque há pouca dissuasão, há pouco zelo e há pouca eficácia na ação. Muito bem. E fico por aqui. Vamos lá para a última nota de abertura, é do Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto. Olha, eu tinha 3, mas vou reduzir para 2. Eu só apresentei uma, Alberto Magalhães, não é? Mas grande. Tentando ser rápido. Quando é que vocês se portam bem como eu? Tentando ser rápido. A primeira nota é para aquilo que eu considero uma autêntica aberração do Ministério da Educação, que agora decidiu fechar as escolas públicas, e muito bem, fechar as escolas públicas, confinar-as finalmente. Eu não as fecharia todas, mas talvez se tenha deixado a situação chegar a tal gravidade que talvez não houvesse outro remédio se não fechá-las todas. Mas a aberração não é essa. A aberração é que, como as escolas públicas continuam a não estar equipadas e os alunos das escolas públicas continuam, aqueles com mais dificuldades económicas e sociais, continuam a não ter os prometidos computadores e o prometido material para se poder ter aulas, ou para os alunos poderem ter aulas online em circunstâncias igualitárias. O que acontece é que as escolas públicas fecharam sem aulas online, mas proibiram-se as escolas privadas e cooperativas também de ensinar online. Ora, proibir alunos de aprender e professores de ensinar é a coisa mais escandalosamente estúpida e aberrante que se pode imaginar, na minha opinião. Até porque, no título 2, Direitos, Liberdades e Garantias, artigo 43 da Constituição, que diz respeito à liberdade de aprender e ensinar, diz logo no primeiro ponto: é garantida a liberdade de aprender e ensinar. Mas mesmo que não viesse isto expresso na Constituição, tem algum sentido proibir alguém de aprender aquilo que tem que aprender ou deve aprender e proibir alguém de ensinar quem quer aprender? É completamente absurdo. A segunda nota, parece que ninguém reparou. A ministra, eu chamo esta nota a falsa chorona. A ministra da Saúde, que eu já vi 2 vezes a chorar na televisão, ontem via na RTP a ser entrevistada pela Fátima Campos Ferreira, aquela dos prós e contras, mansamente a entrevistar a Marta Temido, com a ajuda do Jorge Soares. Foi a Fátima Campos Ferreira que disse que tinha... Desculpem, mas a minha inteligência artificial começou a falar sozinha. Coisas da vida cibernética. Extraordinário. Como eu dizia, a própria Fátima Campos Ferreira pediu a ajuda do Jorge Soares, que é nem mais nem menos que o presidente da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, para entrevistar a ministra. Ora, o doutor Jorge Soares diz a páginas tantas: temos muita dificuldade em Portugal em antecipar cenários e programar medidas. Disse isto. E eu, devo dizer, fiquei contente por ele ter dito uma coisa que é óbvia e que nós aqui já temos dito várias vezes. A Fátima Campos Ferreira, mais à frente,
depois da ministra, com grande determinação, dizer que nós vencemos a primeira vaga do coronavírus, vencemos a segunda vaga e vamos vencer a terceira. E a Fátima Campos Ferreira diz assim, apesar de não ter havido planeamento. E a ministra deixou de ser a chorona, ou a falsa chorona, como eu lhe chamo, e indignada, enraivecida, disse exatamente isto. Mas como é que não houve planeamento? Desculpe, mas isso é criminoso. Isso é absolutamente criminoso. Para quem, nos vários serviços, faz um esforço para organizar as coisas. Diremos que não somos alemães, nem ingleses. Quer dizer, diz que é criminoso, mas depois começa logo a desculpar a falta de planeamento, dizendo que nós não somos alemães nem ingleses. E depois diz, podia citar um conjunto de planos que nunca saíram daquilo que são as páginas, as encadernações. Quer dizer, depois diz que em Portugal há muitos planos que nunca saem das páginas. Portanto, não vale a pena fazer planos. Reparem bem na lata. Nós aqui fomos muitas vezes forçados a ir fazendo em tempo real. Isto é, sem planeamento. Portanto, reparem que ela, ao mesmo tempo que diz que é criminoso, vai dizendo que o Jorge Soares tem toda a razão, que não há planeamento, que as coisas são feitas em tempo real sem planeamento. Depois a ministra apela à lucidez de não se abandonar uma espécie, não se abandonar, isto não deve estar bem, à lucidez de não nos abandonarmos a uma espécie de bullying sobre quem está a tentar fazer o melhor possível, isto é, ela, a tentar ouvir e a tentar ajustar e a tentar evoluir. Ela. Portanto, ficamos a saber que ela está a tentar fazer o melhor possível, a tentar ouvir, mas é um bocadinho surda, e a tentar ajustar e a tentar evoluir. Embora Portanto, queixa-se de bullying. Embora não se note. Nós, porque nós também temos criticado a falta de planeamento, a falta de previsão, as medidas que são contraproducentes, etc. Somos, então, criminosos. E, portanto, eu quero terminar isto dizendo que, para mim, a Ministra da Saúde já era. Eu é que agora vou passar a tratá-la como criminosa, porque se deixou acontecer o desconfinamento do Natal que provocou esta terceira vaga, onde estão fartas de morrer pessoas, provavelmente ela é que merece o epíteto de criminosa. E mais não digo. Muito bem. Vamos olhar para o resultado das eleições presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito à primeira volta, com mais de 60% dos votos. Depois, no segundo lugar, Ana Gomes e em terceiro, André Ventura, muito próximos. E depois os outros 4 candidatos com 4, 3 e 2%. João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Maia Gonçalves e Vitorino Silva. A abstenção foi bastante elevada, na ordem dos 60%. Começava pelo Bento Anastácio uma análise a estes resultados, a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, e se nestas eleições se podem considerar outros vitoriosos, se há outros vitoriosos nestas eleições ou apenas Marcelo? Vitorioso, penso que foi o civismo, o número de pessoas que mesmo assim ainda participaram nesta eleição. A abstenção ficou, apesar de alta, ficou longe de todos os números que se pensava. Eu aqui falei em 70% e havia gente que apontava para valores muito superiores. E eu, pela minha experiência, correu bem a forma como decorreu a votação, o distanciamento, as salas. O que quer dizer que, e antes de passar ao resto, que quando a Tugalândia se predispõe a fazer coisas bem feitas, faz. É pena a malta fazer isso poucas vezes. Nós, quando queremos fazer as coisas bem feitas, fazemos. E é uma das coisas que me chateia neste país, é fazer as coisas à balda só porque nos apetece, porque quando nós sabemos e bem fazer as coisas. Mas passando aos resultados, há de facto um vencedor inequívoco destas eleições.
o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que inclusive aumenta a votação. É normal aumentar votações em reeleição, mas estas eleições têm tiveram um caráter diferente e também uma perspectiva diferente. É que, apesar de ter aparecido toda a gente ali em bico dos pés e até o menino do CDS aos pulinhos, a quererem-se toda a gente colar à vitória do Presidente da República, o que é facto é que esta é a vitória do Presidente da República. Sozinho. Não tem, nenhum dos partidos tem que clamar vitória, e muito menos aquela figura patética do Presidente do PS a vir reclamar também ele a parte do bolo na vitória do Presidente da República. O Partido Socialista que pura e simplesmente perdeu estas eleições por falta de comparência, não arranjou ninguém para ir a jogo. Lembrar-me que já nas últimas eleições, já quando foi da eleição do Presidente da República, portanto há 5 anos, se tinha também posto de fora, não como é hábito, quando a luta aperta, o PS alça a caganeta, desculpem a expressão, e vai-se embora. Foi o que fez desta vez e, portanto, entra, a meu ver, no lote dos perdedores. O primeiro a perder é, de facto, o Partido Socialista. A seguir, e perde toda a esquerda. Toda a esquerda sai muito mal nesta fotografia, com uma votação absolutamente esquisita. Se somarmos o que poderá ser a esquerda mais consequente, se juntarmos os votos do candidato do PCP e da candidata do Bloco, fica, ou que seria normal, apenas um deles ter tido. Penso que há, de facto, uma derrota estrondosa desta área nesta eleição, já que não conseguiu captar nenhum dos votos de descontentamento, nenhum voto de protesto que normalmente poderia ter ido parar a Marisa Matias, não foi, antes pelo contrário. No que diz respeito à nossa região, não consegui, são muitos números, ainda não os consegui ver. Eu penso que há aqui um fenómeno que explica, e eu depois falarei no energúmeno a seguir, que explica muita coisa. Explica, por exemplo, que os votos que o Grunho arrecadou vêm provavelmente mais do CDS e do PSD, que pura e simplesmente o CDS corre riscos de extinção, muita gente do PS, e capitalizou todo o voto do descontentamento, já que não havia um candidato à esquerda capaz de chamar a si os ganhos do voto de protesto. O voto de protesto, pela primeira vez, e não se sabe muito bem porquê, foi direitinho todo para a esquerda populista, para a direita populista, e vai levar, penso eu, a reconfiguração da direita no nosso país e do aspecto político-partidário, sobretudo, do país, poderá ter alguns efeitos, mas não me parece que passará muito disto. A votação dos candidatos do PCP e do Bloco no Alentejo são abaixo de cão, como eu disse agora há pouco, mas penso que este voto foi direto a Ana Gomes, já que houve uma quantidade de gente que foi na canção do Bandido que achava mesmo que o André Ventura ficasse atrás da Ana Gomes e ia cantar para outra freguesia. Santa ingenuidade, mas é o que temos, penso eu. Há de facto depois um segundo, nestas coisas, apesar disto ser uma eleição só para o Presidente da República, normalmente há sempre mais gente a ganhar
se o Carlos César pode vir dizer que ganhou as eleições e que teve uma noite de glória, o que poderá ou não dirá o energúmeno e a sua clique de apoio. Mas, Bento Anastácio, já agora deixa-me fazer uma pergunta. Porquê é que acha que o André Ventura, em muitos concelhos do interior, ou a maioria dos concelhos, ficou à frente da Ana Gomes e em segundo lugar? Eu penso que tem a ver com o voto de protesto, mas não o voto tradicional de protesto, mas o cartão amarelo do interior ao seu abandono. O abandono nós falamos aqui, sei lá quantas vezes, aquela coisa de haver partes no interior do país em que o próprio Estado não existe. Não existe uma escola, não existe um posto de saúde, não existe nenhuma força de segurança, não existe correios, não existe nada. Que é que estas pessoas, obviamente, não podem estar satisfeitas com o funcionamento do sistema. Não têm nada e pagam o mesmo que os outros. Há depois, de facto, um voto que é a olhar para, por exemplo, para a nossa região, em que é claro que nos concelhos e nas freguesias onde a comunidade cigana é maioritária no sentido de serem 20 ou 30, não são maioritários em parte nenhuma. Isso levou a que o Ventura tivesse uma votação que não se entende, a não ser por isso. E depois o voto de quem acha que antigamente é que isto era bom, até porque no tempo do Salazar nunca houve Covid e coisas no género. Eu penso que ele tem de facto uma votação expressiva, mas eu recuso-me a acreditar que há 500 mil de grunhos neste país. Não existem. Há aqui por parte de todos nós, e sobretudo por parte do Estado, que falhou em muitas para com o cidadão, e quando o Estado falha aos cidadãos, os fenómenos do populismo vêm ao de cima, sejam os do populismo de direita ou sejam do populismo de esquerda, porque para mim havia de facto na base da sua candidatura muito pouca diferença entre a candidatura de Ana Gomes e a candidatura de Ventura, porque roçavam um pouco, de formas absolutamente diferentes, mas a candidatura da Ana Gomes também roçava em alguns aspectos o populismo puro e duro. Pronto, Bento, então, se calhar depois fazemos uma segunda ronda com mais 2 minutinhos só para concluir o tema. Isto não é um monólogo. Já não Ricardo Freixal, a sua opinião sobre estes resultados? Bom, sobressai, lamentavelmente, e o lamentavelmente não tem que ver só com o facto das pessoas não exercerem o seu direito de voto, porque eu próprio já disse aqui e disse que não votei, portanto, e não votei como forma de protesto. Esta é a minha forma de protesto contra o sistema, contra este status quo que existe neste momento. Isso daria lugar para discussão e vamos falar nisto daqui a pouco, quando falarmos dos resultados. Mas, de facto, e não votaram, coitados, aqueles que não estão cá porque morreram de Covid, e de outros males, infelizmente, mas estão cá aqueles que se abstêm já há muito tempo e cujo número vai aumentando, desacreditados com o sistema, e não votaram alguns também como protesto e porque não viram de facto neste presidente ou nos candidatos a presidente da República uma alternativa de facto, alguém que pudesse mexer com a situação. Naturalmente, dentro dos 40% que votaram, Marcelo Rebelo de Sousa consegue juntar 60%, o que dá cerca de pouco mais do que 20%, 23% ou 24% dos cidadãos portugueses elegeram Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, a Constituição permite, a célebre Constituição e esta democracia permite de facto isso. Pronto, estamos perante um regime democrático e temos que aceitar essa votação. Eventualmente terá sido o candidato mais consensual, que permitiu que
todos aqueles que quisessem dissessem pensassem que tinham ganho as eleições. Então o Carlos César disse que tinha ganho, ou seja, há aqueles treinadores que gostam de ganhar e há aqueles que não gostam de perder, ou gostam de não perder. E então empatam. Foi aquilo que o PS fez quando não escolheu um candidato, quer dizer, empatou estrategicamente, não foi por acaso. Foi a única forma de poder, de facto, nesta conjuntura, não sair penalizado do voto expresso nas urnas. E, portanto, tudo vai nessa altura. Bom, depois há um fenómeno que eu acho que é... Bom, Ana Gomes junta ali, sei lá, uns quantos votos dos PS mais à esquerda, junta alguns, não sei se terá juntado alguns do PC e outros à esquerda do Bloco, não faço a mínima ideia. E já agora, tocando no PCP, nos candidatos do PCP e do Bloco, são residuais neste momento, quer dizer, não têm expressão do ponto de vista político não tiveram expressão do ponto de vista político nestas eleições, e vamos ver o que é que isto poderá significar para o futuro. Tal qual como a votação, que eu não considero como vitória, mas para o próprio é de alguma forma espetacular, ou seja, obter o segundo lugar com 12% dos votos numa grande parte dos concelhos, dos distritos do país e das povoações do país, é algo que não se pode desprezar. E eu não acredito, eu não alinho, o Bento que me desculpe, já outro dia tivemos essa conversa, aqui é aberto, não alinho nos adjetivos que o Bento aqui aplica ao candidato Ventura. Não alinho também não quero acreditar que cerca de 500 mil portugueses possam ser acéfalos, atrasados mentais e que não utilizam o seu voto conscientemente. Mas haverá se calhar uma franja muito significativa desses 500 mil portugueses que, independentemente do candidato, aproveitou o aproveitamento que esse candidato fez da insatisfação e da necessidade de análise dos problemas sociais e da comunidade de uma forma completamente diferente daquilo que é o bafio e o bolor que existe na maior parte dos partidos, e votou ali, expressou ali. Eu já tinha dito isto quando analisámos as eleições parlamentares. Eu tinha dito que havia nitidamente uma abertura a novas formas de pensar, a novas formas de fazer política, que eventualmente se traduziriam em 2 ou 3% na altura em votos na Iniciativa Liberal, mais 2 ou 3%, enfim, noutros partidos mais ou menos bizarros, e também no Chega. E neste momento, isto tudo eventualmente ter-se-á junto e fez os tais 12%. Que eu acho que, é claro que costuma dizer-se em política que as maiorias ou as votações presidenciais se esfumam, são voláteis e acabam no próprio dia da eleição. Eu acho que esta forma dos votantes, daqueles que votaram, se expressarem, e eventualmente alguns que não votaram podem tirar daqui ilações, remete-nos para um novo ato eleitoral que é autárquico, mas que pode permitir a todos nós, eventualmente aqueles que forem votar, já uma expressão enfim, com uma âncora. Não quer dizer que seja André Ventura. O que há de facto aqui, eu pensava que a Iniciativa Liberal podia ocupar aqui politicamente este posicionamento. Infelizmente não está a conseguir. Porque é um discurso mais moderado, enfim, poderia ser mais consensual, mas não tem chama, não tem profundidade. E, portanto, ressalta isso aqui da votação do André Ventura. Portanto, não, como disse, não votei, e, portanto, não votei André Ventura, naturalmente. Agora, dá que pensar, de facto, que estes 12% não são de acéfalos, não são de grunhos, não são só de alentejanos. Isto foi ao longo de todo o país e, portanto, que venham agora colegas seus da rádio, da televisão, dizer que deixam de ser alentejanos ou que não deixam de ser alentejanos. Passo o termo, como nós dizemos aqui, o rei que os parta, porque as coisas não são de ser analisadas assim.
não tem nada a ver com alentejanos, não tem nada a ver. Isto é utilizando o bom alentejano, que raios os partam. Não é assim. Então, eu orgulho em ser alentejano. Não tenho nada de orgulho, quer dizer, gosto, sou alentejano, nasci aqui porque nasci, não escolhi o local onde nasci, mas sou porque culturalmente estou aculturado desta cultura alentejana e acho e fico muito bem, não me chateia de ser assim. E, portanto, há aqui destas eleições, do resultado destas eleições, ilações que se tiram políticas e eventualmente não são antevisões para o futuro, mas abertura de espectros e de formas de pensar e de encarar a política, se calhar diferentes daqueles que têm sido até aqui. E também para aqueles que são mais clássicos, mais ortodoxos, da direita à esquerda, em termos de fazer política, dará que pensar, se calhar, se não terão que mudar a sua forma de fazer política e de chegar até, ou tentar chegar até junto das populações do interior também, como diz, porque essa é nítida, parece-me. Essa parece-me que é nítida. Há aqui uma franja entre o interior e o litoral, bem marcada, e que sociologicamente, culturalmente, devia também ser interpretada. Aliás, está mais que interpretada, mas deixa-nos aqui muita coisa para a segunda ronda aqui. Muito bem. Para as próximas eleições também. Agora é o Alberto Magalhães. Alberto, a sua opinião sobre as eleições presidenciais de domingo. Vou tentar resumir. Ora bom, obviamente, primeiro que tudo, Marcelo ganhou com muita classe. Todos os debates que fez, saiu-se bem. Foi o melhor a defrontar Ventura, com argumentos e não com insultos. Ficou a 48 pontos percentuais da segunda candidata mais votada, o que é obra. E, portanto, parabéns a Marcelo. Foi uma cabazada, não é? Foi uma cabazada. Foi uma cabazada. Claro que ganhou com quem? Com os votos do centro, do PS moderado, do PSD moderado e do CDS moderado. Os outros foram, os não moderados destes três partidos distribuíram-se pelo André Ventura e por outras candidaturas de esquerda, ou da chamada esquerda. O Bento diz que o PS é o principal perdedor. Eu não parece, quer dizer, a tática do António Costa até me parece ganhadora do ponto de vista do curto prazo, não é? Evitou ter que arranjar um candidato que dificilmente ganharia a Marcelo. De facto, o presidente do partido, César, fez um discurso um bocado patético, dizendo que o PS ganhou. Eu diria que o PS ganhou... Empatou, não perdeu. Sim, não perdeu. Não perdeu. Nem jogou, ganhou. Empatou. Portanto, ganhou. Agora, em relação aos outros candidatos, vamos lá ver. Ana Gomes teve um resultado, ficou em segunda com um resultado miserável, não é? A 48 pontos percentuais de Marcelo, não conseguiu metade dos votos do anterior, daquilo que se poderia chamar, daquele que se poderia chamar o anterior candidato em que as mesmas pessoas terão votado. Como é que ele se chamava? Aquele reitor... Sampaio da Nova. Sampaio da Nova. Teve menos... O que é que o homem tem a ver com o Sampaio da Nova? Epá, tem santa paciência. Sampaio da Nova teve o dobro dos votos da Ana Gomes. Era só por isso que vem aqui à Alice. Sim, mas nem são da mesma família política sequer. Então não são. O Sampaio da Nova foi o candidato apoiado pela maior parte do PS. Não sei se te lembras. E não só, que eu fiz a campanha a Maria de Belém, já agora, a propósito da Maria de Belém, que teve uma votação muito pequenina, residual, e que foi a quarta mulher, ou uma das 4 mulheres candidatas à presidência da República. Uma das minhas notas que eu deixei para agora é que realmente andam para aí uma data de pessoas a fazer uma coisa ridícula, que é o campeonato das mulheres mais votadas nas presidenciais. E dizendo que Ana Gomes agora retirou Marisa do trono, dizia um jornalista do Público, Luciano Alvarez, dizia que Marisa foi derrubada do trono da candidata mais votada em presidenciais.
Quer dizer, é tão Eu ridículo. já não me lembro. Quanto é que teve a Lourdes Pinto da Silva? A Lourdes Pinto da Silva teve 7%. Eu lembro-me porque eu fui apoiante nessa altura da Lourdes Pinto da Silva, hoje não seria, mas nessa altura fui. Mas a Lourdes Pinto da Silva teve 7%. Pronto, já não me lembrava. Lutar contra gigantes, contra o Freitas do Amaral, contra o Mário Soares e contra o Salgado Zenha. E a Marisa Matias teve 10% a lutar contra quem? Não me lembro, não é? Ainda agora disse... O atual presidente. Ainda agora... Não. Ainda agora... Foi o atual presidente? Yep. Talvez. E outros, não é? Bom, continuando. Portanto, a Ana Gomes confundiu-se com a Marisa, cometeu o erro de se confundir com a Marisa Matias e vice-versa, não é? Deviam ter juntado as duas candidaturas, a Marisa... Menos no batom, não? O Bloco de Esquerda não quis, menos no batom. Mas embora a Ana Gomes também entrou na campanha do batom. Isso é que é curioso, é que também entrou na campanha do batom para ajudar a Marisa. Mesmo assim, a Marisa conseguiu um resultado miserável. Porque a Ana Gomes, de facto, teve o voto útil de muita gente do Bloco de Esquerda e de muita gente do PS, precisamente para tentar haver alguma candidata de esquerda que chegasse à frente do Ventura. Mas as duas cometeram um erro basilar, que o Marcelo pôs em evidência, que foi fazerem questão em dizer que ilegalizariam o Chega, ou que tudo fariam para ilegalizar o Chega se chegassem à presidência da República. Isso é um erro básico para quem se diz democrata. Depois fizeram as duas uma campanha feia. A Marisa começou o debate com o André Ventura, chamando-lhe cobarde, vigarista, e depois dizendo, ainda por cima tendo a lata de dizer, isto não é um insulto pessoal. Não sei o que é que será então. A Ana Gomes tentou um ataque de caráter ao Marcelo Rebelo de Sousa e levou logo pela frente a devida resposta. A Marisa julgou que uma campanha monotemática sobre o Serviço Nacional de Saúde em tempo de pandemia lhe garantia votos. E depois, com a deixa dos lábios vermelhos do Ventura, julgou que ia ajudar. Não percebeu que, para muitos votantes e votantes do sexo masculino e do sexo feminino do Ventura, quem tem razão é o Ventura, não são as mulheres evoluídas e feministas que pintaram os lábios, e os homens, já agora. Portanto, quem ganhou com a campanha dos lábios vermelhos foi o Ventura, não foi a Marisa, como aliás se viu na votação. Ana Gomes desperdiçou os votos do PS que poderia ter arranjado com o seu populismo justicialista e com o encostar à Marisa e portanto, encostar à extrema-esquerda. O João Ferreira foi um candidato que fez uma campanha decente e daí se distinguiu das duas candidatas. Distinguiu-se bastante das duas candidatas. Mas foi decente se nós excetuarmos o ter sido incapaz de criticar as abominações dos países ditos socialistas. Fez a defesa estereotipada de uma Constituição que já não existe, porque a Constituição que o João Ferreira defende é a Constituição de 1976, porque o PCP votou contra todas as alterações posteriores da Constituição. Portanto, quando muito o João Ferreira defende uns restos da Constituição antiga. Não inverteu, na minha opinião, o declínio inevitável do Partido Comunista. Inevitável, eu ponho como ponto de interrogação, parece-me inevitável. Apesar de subir 4 décimas em relação à votação do Edgar Silva, o anterior candidato do PC, a verdade é que o Edgar Silva teve mais votos do que João Ferreira. Portanto, a coisa está má para os lados do PCP. O Maiane portou-se bem, era um inexperiente. O primeiro debate, a primeira entrevista que ele deu foi absolutamente indigente, mas aprendeu alguma coisa e chegou ao fim da campanha cheio de energia e conseguiu duplicar as votações que a Iniciativa Liberal tinha tido nas legislativas, o que me parece uma vitória. Quanto ao Ventura, deixei o Ventura para o fim, porque é o mais polémico, claro. O energúmeno, como diria o Bento. O Ventura não é um energúmeno, é um oportunista, sim, é mentiroso, mas os outros também são, não é? Não é só o Ventura que mente. Há muito mentiroso na política.
o que me interessa aqui dizer é, o Ventura atingiu os objetivos. Queria ser o centro da campanha e foi o centro da campanha graças à Ana Gomes e à Marisa Matias. Não se falou de mais nada senão do Ventura e do Chega. E depois conseguiu passar de 67.500 eleitores para quase 500 mil. Ora, isto são 7 vezes mais, se não estou em erro. Ora, isto é uma vitória óbvia, indesmentível. Em relação aos votantes, mas eu também devo dizer, eu acho que, apesar de tudo, o Ventura não foi brilhante. Desgastou-se muito aos olhos de muitos. Conseguiu este número de votantes, mas provavelmente se tivesse sido mais bem educado, gritasse menos, etc., talvez tivesse tido um bocadinho mais, digo eu. Provavelmente, se continuar na mesma, o Ventura atingiu um teto e não vai passar daqui. Oxalá assim seja, porque nós não precisamos de populistas, sejam eles de esquerda ou de direita. Em relação aos 500 mil eleitores, estou de acordo com o Bento e com o Ricardo. Claro que não são grunhos, claro que não são fascistas, claro que não são todos racistas impenitentes, capazes de expulsar negros e fazer o confinamento geral dos ciganos, etc. Todas as barbaridades que para aí se dizem. Analisando mais friamente, sim, é verdade que o André Ventura teve uma votação nos distritos do interior, desde o Trás-os-Montes até ao Algarve. O Algarve não é bem interior, mas é como se fosse, está longe de Lisboa, está longe da capital. Sim, ficou em segundo lugar em todos esses distritos. Mas, atenção, esses distritos têm muito pouca população e, portanto, há muitos eleitores do Chega no litoral. Não é só no Alentejo que há. No Alentejo ele conseguiu atingir uma percentagem maior porque há muito menos gente e é mais fácil atingir percentagens grandes. Agora, em Lisboa, em Setúbal, em Loures, no distrito de Lisboa, portanto, incluindo Loures, tirando o Porto e alguns distritos ali à roda do Porto, onde de facto o Ventura não entra, provavelmente por ser do Benfica. Esse também é um fator interessante, não é? Temos de avançar, Alberto. O Chega teve votos, muitos votos também no litoral. Agora, a percentagem obtida é mais pequena, porque de facto, mas desses 500 mil que ele teve, uma grande parte é do litoral, não são todos do interior. Portanto, não podemos ficar só para dizer isto, não podemos ficar só com a ideia que são só os pobres do interior esquecidos e tal. Eu fiz hoje uma crónica que diz isso, também embarquei nessa, mas pensando um bocadinho melhor na coisa, mais a fundo, também há muitos urbanos que estão fartinhos do politicamente correto e de não se poder tratar de certos assuntos porque são tabu, podermos ser racistas em relação aos alemães, mas não podemos ser racistas em relação a negros, sejam eles de que sítio for, etc. Vamos fazer uma ronda de 1 minutinho ou 2. Começamos pelo Bento Anastácio e a ordem será a mesma. Começamos pelo Bento Anastácio, 1 minutinho ou 2, enfim, para rebater algumas ideias que não concorda. Há bocado acabei por depois de não ter pronunciado sobre o tipo de campanhas. E ficou provado outra coisa, foi que campanhas pensadas, estruturadas, com base em princípios e em defesa concreta de ideias, neste país não dá. Porque se houve, em dois lados completamente diferentes, se houve duas campanhas em que houve, de facto, por parte dos intervenientes, trabalho, ou que se via que tinham estudado os dossiês, que tinham trabalhado à volta do que entendem ser os melhores projetos, são duas candidaturas que ficam muito mal na fotografia. Estou a falar da candidatura do João Ferreira e a candidatura do
do Mayan, Maiano, da Iniciativa Maiano. Liberal. Claro. Sim, que tem, apresenta ideias e defende propostas que eu sou capaz de lutar, pegar em armas para lutar contra, mas fê-lo defende de uma forma civilizada, de uma forma pedagógica e sabendo o que se está a propor. Eu não concordo em nada do que ele diz, mas justiça seja feita, que o senhor fez uma boa prestação. Começou mal, porque pronto, isto é como andar de bicicleta, só o primeiro que um gajo apanha a direita é uma quantidade de chatice, mas foi, e é a prova que se pode fazer defendendo ideias retrógradas, defendendo ideias completamente surreais, se fazer uma campanha decente. Dirão a alguém do outro lado que não o meu, provavelmente a mesma coisa em relação ao João Ferreira, que apresentou o seu trabalho. Já eu disse. Eu penso que sim. Em relação ao futuro disto, os resultados do Chega, para mim fazem-me lembrar um bocado os resultados da Aurora Dourada na Grécia, que começa ali também com uma coisa residual, de um momento para o outro dão um salto e chegaram a atingir os 17%, e passado algum tempo eleitoralmente desaparecem e a seguir foi tudo preso. Mas isso são outras coisas, e eu acho que muito bem. O que vai acontecer a um partido que tem como vice-presidente um bombista. Obrigada, Ricardo Freixel. Disse. Bom, não haverá muito a dizer acerca da maioria que Marcelo Rebelo de Sousa obteve. A mim, não me revejo nela, não me revejo no candidato, não me revejo, sendo consensual, sendo um indivíduo moderado, sendo um indivíduo com perfil para desempenhar o cargo, naturalmente, mas não me revejo nesta maioria. Revejo muito mais, eventualmente, uma franja alargada de abstenção que não votou como protesto, que eu entendo assim, e há seguramente isso. São pessoas que estão fartas. Isso existe. Desculpa, Bento. Isso existe, eu conheço, já das outras eleições eu conheço pessoas que vão levar os familiares vão levar os familiares ao local de voto e não votam. Portanto, e essa é uma abstenção consciente. Consciente, e a minha é consciente também. Claro. Embora não seja politicamente correta, nem se calhar socialmente correta, ou democraticamente correta, não sei, mas eu acho que continuo assim. E sobretudo, ressalta daqui... Tens tanto direito a não votar como eu a votar. A ressalta daqui... O direito que tu tens... É igual. Ressalta daqui, entretanto, outra coisa que é para o futuro. Eu acho que há aqui uma abertura. Parece, e tivemos aqui uma dificuldade muito grande em ajeitar votos e votantes de um lado para o outro. Há aqui uma certa entropia, uma certa desorganização. O pessoal pensa que anda à procura de qualquer coisa. E, portanto, isto dá abertura a novas tendências, a novas formas de fazer política, a novas formas de estar na política, a novas formas de estar eventualmente como cidadão também. E aí cada um de nós terá também o seu papel e se calhar mudará a sua forma de estar e de fazer política e de estar em comunidade. E olha, se todo o mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que o mundo ainda é uma criança e, portanto, se calhar o futuro, em termos de cenário político e de eleições futuras, ainda que sejam autárquicas, e se calhar pode começar por aí, pela proximidade, o futuro se calhar poderá trazer-nos alterações significativas no que diz respeito ao nosso xadrez e ao nosso status quo político. Temos de avançar, muito bem. Que está em banho-maria, está tudo em banho-maria, está tudo aqui, ai. Não pode, isto tem que mudar. Alberto Magalhães, a última intervenção sobre as presidenciais, o que é que ainda falta dizer sobre o assunto? Eu sei que muita gente da direita está zangada com o Marcelo porque deu muitos amenes ao governo do Partido Socialista, mas eu devo dizer a essas pessoas... Deu muitos afetos. Sim, devo dizer a essas pessoas, como por exemplo o Ricardo, que o Marcelo não podia fazer outra coisa, vendo bem as coisas, analisando bem a situação do país, desde que o Marcelo tomou
posse da primeira vez até hoje, não havia condições para o Marcelo fazer oposição ao governo ou ser hostil ao governo. Deixou de haver, com a demissão do Passos Coelho, deixou de haver condições para um governo de direita. Depois aparece esta pandemia, já no fim do mandato aparece esta pandemia. Qualquer crise política era um quebra-cabeças, e ainda por cima tivemos aqueles 6 meses em que o presidente não podia dissolver, mas mesmo que dissolvesse era para quê? Para haver eleições e o PSD ter uma votação miserável e também não poder fazer governo. Quer dizer, quem acha que o Marcelo devia ter feito oposição ao governo está enganado. Aliás, quando Mário Soares não aceitou fazer um governo do Vítor Constâncio, do PS, com o PRD, e provocou eleições e provocou a primeira maioria absoluta do Cavaco Silva, do PSD, também houve muita gente no Partido Socialista contra Mário Soares, achando que o Mário Soares devia ter dado posse a um governo do PS e do PRD. Só que não havia condições, como se viu. Isto é, as eleições aconteceram e o PSD teve maioria absoluta. Como é que o Mário Soares ia dar satisfazer-se dando posse a um governo do seu partido, mais o PRD, que entretanto desapareceu imediatamente? Quer dizer, há coisas que os presidentes da República, se tiverem alguma cabeça, nem lhes passa pela cabeça fazer. Por isso é que o Marcelo, nestas eleições, era provavelmente o único com categoria, com pensamento, com sabedoria para ser presidente da República. Quer dizer, qualquer dos outros candidatos ninguém o estava a ver como presidente da República. É óbvio, não é? O Alberto Magalhães partiu do princípio deste raciocínio que eu gostava da direita, que eu sou de direita. Não, eu não parti nada do princípio. Eu sou de direita. Não parti do princípio, parti da minha afirmou. dados empíricos. Parti de dados empíricos, não foi de princípios. Muito bem, temos de avançar. Não, e depois de terminar, esqueceu-se de analisar o papel que o Sampaio teve quando derrubou quando fez aquele golpe de Estado palaciano. É a mesma coisa, o Sampaio da República perdeu a maioria absoluta. Mas repare, o Sampaio fez foi isso. Foi atrevido. O Sampaio fez isso sabendo que o PS ia ter uma maioria absoluta. Preparou estrategicamente. Já sabia. O Presidente da República preparou a maioria ninguém absoluta. espera ganhar as eleições a seguir a ter o Santana Lopes como primeiro-ministro. Exatamente. Quer dizer, quem preparou a maioria a maioria absoluta do Sócrates foi o Santana Lopes. Foi o Santana Lopes. E depois até o Marcelo não tem o Costa. E o Marcelo não tem o Costa. Então, mas depois daquela história do pontapé no berçário, não há outra solução senão por muito menos. Eu acho que por muito menos tropelias do que aquelas que este governo de Costa tem feito, o Sampaio acabou. Sim, mas o Sampaio fez isso. Agora, há uma coisa. Temos de avançar. Peço imensa desculpa, mas temos de avançar. Isto é pertinente. Não, é que depois o programa vai ter 1h20. Temos de avançar. Os nossos ouvintes ficaram todos contentes. Mas, Alberto, só há uma diferença aqui. É que Sampaio sabia e tinha preparado o PS e deu tempo ao PS para se preparar para obter uma maioria. E o PSD não teve já tempo. E neste momento, mas eles conseguiram arranjar. O problema é esse. É que neste momento. Muito bem. Está clara a diferença entre. Isso, teria dificuldades em ter uma alternativa do outro lado. Temos de avançar. Vamos para o tema do Bento Anastácio. O Bento Anastácio é precisamente. Quero falar do tema da vacinação de autarcas antes da sua fase. Penso que é isso o tema, Bento Anastácio. Não é só desses. Eu tinha dado um título a isto que a gente de vez em quando manda para, e chamei a isto Eu Espero Pela Minha Vez. Porque nós continuamos num país em que o chico espertismo é o que está a dar. Porque a raio de cargas de água é que nós havemos de andar sempre à procura do buraco na lei.
primeiro fomos à procura dos buracos na lei todos, para ninguém confinar, e irmos todos, cada um, continuar a fazer a sua vida e vir para a rua e tirar umas fotografias e depois chamar nomes a toda a gente que está na rua, menos a gente que lá está também, porque temos um buraco na lei que nos permite. O mesmo chegou à vacinação, onde, sem justificação nenhuma, há cidadãos, se é que se pode chamar cidadão, um gajo destes, que encontraram esquemas para serem vacinados antes dos outros. Eu entendo que haja algumas pessoas, até para que, em caso extremo, para que não caia o poder na cama, ou seja, não esteja tudo doente e tudo sem trabalhar ao mesmo tempo, que haja alguns cargos que, por inerência, devam ser vacinados. Mas não é o caso do Presidente de Câmara. E vamos deixar de esconder que estamos a falar do que eu estou a falar do Presidente da Câmara de Reguengos, que não tem justificação nenhuma para ser vacinado. Até porque ele, naquela fundação, ele é presidente daquela fundação por inerência. Assim, por esse caminho, todos os presidentes de Câmara que são por inerência os responsáveis máximos da Proteção Civil seriam todos vacinados antes, tendo 20 anos ou 80. É claro, há coisas que não podem ser. E esta é um sinal de respeito, sobretudo um sinal de respeito pelo seu semelhante. Isto não é só o abuso do poder, porque já que aqui está, como dizia o Darco Valdevez, sobrava uma e eu, já que aqui estava, apanhei. Quer dizer, isto não vale tudo. E as pessoas vê-se o seu melhor e o seu pior nestas alturas. E eu fico, de facto, triste, já nem me chatei sequer, fico mesmo só triste, ou fico muito triste, quando vejo pessoas que se aproveitam do seu estatuto para, numa situação de crise, numa situação de emergência nacional, usar o chico-espertismo para primeiro safar nele. Isto é, em minha opinião, pior que desvio de fundos numa obra. Disse. Porque o desvio de fundos é só roubo. Isto é descer à escala mais baixa do ser humano. Ricardo Freixel, também ficou indignado? Não, eu já desde para o outro, né? Aquele ditado que desde vir-me pôr cá a andar de bicicleta já não me indigno com a coisa de mim. Indigno, mas já não me admiro, não é? Bom, eu acho que isto aqui é um pouco. Eu já aqui várias vezes no programa citei a obra do Animal Farm, traduzida para português durante o PREC como O Triunfo dos Porcos. E, de facto, isto é o triunfo dos porcos, ou seja, há animais, os animais são todos iguais, mas há animais mais iguais do que outros. E esse é um problema que vai para além do chico-espertismo ou Bento Anastácio. O chico-espertismo é qualquer coisa que acontece esporadicamente. Ou há indivíduos que fazem do chico-espertismo ou tentam fazer do chico-espertismo a sua vida, mas normalmente são poucos. O grave é as pessoas aproveitarem-se de não terem respeito pelos outros e aproveitarem-se, enfim, neste caso, dos seus lugares de chefia, de relevo, de desempenho, para furarem a lei. Portanto, isso é muito mau. Portanto, sou contra esse tipo. Acho péssimo, acho muito mau. Esse caso não é virgem, porque o senhor é presidente da Câmara, mas por inerência também pertence a um lar, à direção de um lar, enfim. Há aqui feitos colaterais à volta deste plano que estão indevidamente a aproveitar e a passar, e isso é que é grave, que eles sejam vacinados, era como a outra, porque isso até contribuía para a tal imunidade de grupo que será necessária. Era menos um a infectar, ou a ser infectado.
O problema é que há, de facto, grupos de maior e de mais elevado risco que são preteridos, isso é que eu acho muito mal. Como acho mal também que agora, de uma forma cega, passo o termo, os órgãos de soberania, todos os membros de órgãos de soberania vão ser vacinados. Eu acho que o Presidente da República tem que ser vacinado, porque está exposto, porque não pode cair na cama. Acho que o Governo e aqueles que estão mais diretamente ligados à ação governativa têm direito à mesma coisa, e acho que a mesa da Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, terá direito a isso. Ver os deputados, passo o termo, aquela maltinha toda, com todo o respeito, a ser vacinada à frente de grupos de risco, sinceramente, acho um atrevimento, acho um aproveitamento, e acho supérfluo, Está-me a dizer para ser rápido, vou terminar. Não é tudo mau. Era bom que o Presidente da Câmara de Reguengos e todos nós, e todos os presidentes da Câmara, e todos os órgãos, e todos nós tivéssemos sido já vacinados naquele dia, ou eventualmente antes. E isso é que era desejável. Parece-me que o plano de vacinação não está a correr assim. Pelo menos tem, quer dizer, está lento, naturalmente, porque a nossa ambição era que fôssemos todos rapidamente no mesmo dia, e isso é impossível, mas devo dizer que há notícias boas. Sei que, por exemplo, há médicos de família que contactam doentes seus de risco, no sentido de saber da sua disponibilidade para uma vacinação, primeiro que tudo, para uma vacinação no próximo período enquanto doentes de risco e mais, eventualmente, para estarem disponíveis para, durante uma hora, se deslocarem a SOS a um local de vacinação para aproveitarem as vacinas que sobram eventualmente do plano normal que segue, e isso reflete uma boa gestão dos recursos, e isso é muito favorável. E, portanto, esta é uma nota. Ou seja, nós aqui no programa não dizemos só mal, não somos especialistas de nada, nós aqui não somos especialistas, eu não sou especialista de nada, não somos especialistas de nada, agora somos comentadores, comentamos. Tento comentar com algum senso, com algum bom senso, se possível. E sou capaz de dar o meu bem-aja também a ações destas que, de facto, são o oposto ao Bento, não do chico espertismo, mas da benesse de uma certa elite que se julga prioritária até... Ricardo, o que queria mesmo dizer não era chica espertice, era outra coisa ali, mas não se diz em rádio. Agora é o Alberto Magalhães. Alberto, a sua opinião. Ora bom, eu concordo com os meus camaradas de programa. Devo começar por dizer que sou a favor e sempre fui a favor da vacinação dos detentores de cargos políticos de topo. É óbvio. Até poderia mesmo incluir os presidentes da Câmara, porque também é difícil substituir um presidente da Câmara em certas coisas, e um presidente da Câmara preside à Proteção Civil no seu conselho. Portanto, até podia ir por aí. Mas, atenção, o plano de vacinação foi-nos apresentado como da responsabilidade de uma comissão criada ad hoc, isto é, para o efeito, presidida pelo Dr. Francisco Ramos. Essa comissão fez um plano de vacinação e estabeleceu prioridades, precisamente porque não há vacinas para vacinar todos ao mesmo tempo e todos ao molho e fé em Deus. Portanto, foi preciso estabelecer prioridades. Essa comissão decidiu coisas com que eu não concordo. Por exemplo, eu acho que os maiores de 80 anos, que são quem mais morre e mais têm morrido, mas assim em larguíssima percentagem, deviam ser da primeira prioridade. Não foram. De qualquer maneira, o plano foi feito e é preciso que todos o cumpram. E aqui vamos à chique espertice. Não é chique espertice, é mais a quinta dos animais. É mais o triunfo dos porcos. Todos os animais são iguais, mas há uns que se acham mais iguais que outros. Mas não é só isso também. Lá está. É a falta de planeamento. Voltamos ao crime. Já estou a cometer outro crime. É a falta de planeamento. Isto é, chegou a vez dos lares
serem vacinados. O que vem no plano? Vem no plano que os funcionários que contactam com os doentes, com os utentes, peço desculpa, que muitos deles não serão doentes, ou não terão de ser doentes necessariamente. Portanto, os funcionários contactam com os utentes, que lidam com os utentes, e os próprios utentes são prioritários. Não fala em conselhos de gestão, não fala em direções, nada. Portanto, é isto que está no plano. Mas agora, como é que isto depois funciona na prática? Funciona assim, fiquei eu a perceber, por causa deste caso. O LAR faz uma lista. O Dr. Robalo, da ARS, diz que não é ele que faz listas. E, pelos vistos, também não é ele que verifica, nem ele, nem nenhum funcionário dele, da ARS Alentejo, que verifica se a lista está conforme ao que vem no plano de vacinação ou se exorbita. Portanto, o doutor Calixto, como presidente da fundação que detém o LAR, fez uma lista, incluiu-se a si próprio e aos colegas de direção. Essa lista foi para a ARS. E a ARS mandou lá uma brigada de enfermeiros, provavelmente, vacinar as pessoas do LAR. E depois diz assim a vereadora do PSD de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates. O José Robalo da ARS já disse que não faz listagens. São as instituições que o fazem e, portanto, ele, Calixto, como presidente da Fundação, terá validado o seu próprio nome. As equipes que chegam ao local são brigadas de vacinação e vacinam quem está na lista. Não são fiscais, a ver se são ou não pessoas que contactam com doentes. Ou seja, ninguém é responsável por verificar se o plano de vacinação é cumprido ou se é exorbitado. E mais, não há sanções para quem se vacina sem estar na lista. Na lista, no plano, na lista, no plano. Peço desculpa, rio aqui, porque vem-me à cabeça uma coisa. Não há fiscal, não há sanção e confia-se que em 3.500 lares, mais ou menos, todas as direções são honestas e nenhuma se vai pôr na lista. O presidente da Câmara, da Câmara de Reguengos de Monsaraz, que acumula não só a presidência do LAR por inerência, mas uma série de outros cargos. Senhores, temos de terminar. São para aí mais de 10 cargos, lá em Reguengos. O que se traduz, Alberto Magalhães, claro que não tem tempo, na minha opinião, não há de ter muito tempo para ir mudar fraldas e dar de comer à boca aos utentes do LAR. Nada. E Alberto Magalhães. Segundo uma testemunha local, vai lá uma ou duas vezes por semana, assinar papéis. E assinar papéis não é contagioso, em princípio. Portanto, diz o José Calixto, ser desumano, ser alvo de um ataque de tão baixo nível. Portanto, a Ministra da Saúde diz que é criminoso. O José Calixto diz que é desumano. E diz mais, será injustamente obrigado a deixar de poder dar o seu contributo voluntário aos 72 idosos. Dos quais se sente cuidador. Reparem bem nesta hipocrisia. Muito bem. Quais se sente, vai deixar de dar, agora que já está vacinado, é que ele vai deixar de poder dar o seu contributo. Isto é absolutamente inacreditável. Muito bem. Fica registada a sua opinião. Temos mesmo de terminar, porque já passamos há muito da hora. Quero agradecer a vossa participação. Temos mesmo de terminar, porque já temos quase 1h15 de programa. Vai. 60 minutos mais prolongamento. Temos mesmo de terminar. Agradeço mais uma vez a vossa participação à distância para prevenir os riscos da Covid-19. Ficamos por aqui. Regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde. Até para a semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Sérgio Majar.